Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos na nossa 20ª semana, tá? E nós vamos fazer a correção do capítulo 9, tá? Da 19ª semana, tá? Que foi a atmosfera e o clima, que foi a revisão do caderno. Então, número 1. Quais os gases que envolvem o nosso planeta Terra? Então, os gases que envolvem o nosso planeta Terra são nitrogênio, oxigênio e argônio. Repetindo, nitrogênio, oxigênio e argônio. 2. Escreva os nomes das camadas que compõem a atmosfera. Então, as camadas que compõem a atmosfera são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Repetindo, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. 3. Diferencie clima de tempo. Então, clima, ele é duradouro, tá? Clima é duradouro. Já o tempo é um estado atmosférico, ou seja, o tempo muda a todo momento. Então, clima é duradouro ou permanente, tá? E o tempo é um estado atmosférico. 4. Escreva os nomes dos elementos climáticos. Então, os elementos climáticos são a temperatura, a precipitação, que é a chuva, né? A precipitação atmosférica, que é a chuva, e pressão atmosférica. Repetindo, a temperatura, a precipitação atmosférica e pressão atmosférica, ok? 5. Quais os tipos de chuvas estudadas nesse capítulo? Então, nós temos a chuva frontal, que é aquela chuva típica de inverno, aquela chuva fininha. A chuva convectiva é aquela chuva típica de verão, né? Tá muito calor, cai aquele temporal, alaga tudo. E a chuva orográfica, que é a chuva de relevo, né? Você, por um obstáculo, seja ela nuvem, seja ela um relevo, tá? Tá chovendo aqui, mas a frente não está. Então, chuva frontal, chuva convectiva e chuva orográfica. 6. Escreva os nomes dos fatores que influenciam o clima. Então, os fatores que influenciam o clima é a latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, vegetação e temperatura. Repetindo, latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, vegetação e temperatura. 7. O que é vento? É o deslocamento das massas de ar da atmosfera. Então, vento é o deslocamento das massas de ar da atmosfera. 8. Quais os climas encontrados no nosso planeta Terra? Então, nós temos vários climas. Nós temos o clima equatorial, nós temos o tropical, o subtropical, o desértico, o semiárido, o mediterrâneo, o temperado, o frio, polar e frio de montanha. Repetindo, equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio,
polar e frio de montanha. 9. Observe as zonas climáticas da página 236 e escreva os seus nomes. Então, eu tenho a zona polar do norte, eu tenho a zona temperada do norte, eu tenho a zona tropical, eu tenho a zona temperada do sul e eu tenho a zona polar do sul. Então, eu tenho, né, a zona polar do norte, eu tenho a zona temperada do norte, eu tenho a zona tropical, tenho a zona temperada do sul e a zona polar do sul. 10. O que a meteorologia estuda? Então, a meteorologia estuda os fenômenos atmosféricos. Então, a meteorologia estuda os fenômenos atmosféricos, tá? Os estudos meteorológicos resultam na elaboração da análise da previsão do tempo por meio de boletins que apresentam as condições do vento, temperatura, da umidade relativa do ar e a precipitação. Repetindo, o que a meteorologia estuda? Estuda os fenômenos atmosféricos, vírgula. Os estudos meteorológicos resultam na elaboração de análise e previsões do tempo por meio de boletins que apresentam as condições do vento, vírgula, da temperatura, vírgula, da umidade do ar e da precipitação. Ponto final. 11. Como o homem interfere sobre o clima? Quando o homem faz queimada, desmatamento, tá? Então, o homem interfere sobre o clima quando ele faz o desmatamento. O que é o desmatamento? Tirar toda a cobertura vegetal. E quando ele faz queimada, né? Quando ele queima a vegetação, que acontece a poluição. Então, quando ele desmata e faz, tá, queimadas. 12. O que é o efeito estufa? É um fenômeno natural que faz parte de uma das funções da atmosfera. Repetindo, é um fenômeno natural que faz parte de uma das funções da atmosfera. 13. Quais os dois efeitos estufas que estudamos nesse capítulo? O efeito estufa natural, né? Porque tem que ser o natural, porque senão nosso planeta seria da era do gelo, né? Então, o natural e o artificial. O artificial que a gente está vivendo hoje, né? Por conta dos gases poluentes, tá? Por conta da poluição atmosférica. Então, é o natural e o artificial. E o último, o que é aquecimento global? É o aumento da temperatura atmosférica ocasionando
pela intensificação do efeito estufa artificial, tá? Então, o aquecimento global é o aumento da temperatura atmosférica ocasionando, tá? Pela intensificação do efeito estufa artificial. Beijo, meus amores, ficam com Deus.